Olá pessoal, estamos começando mais uma semana de aula do curso de Engenharia de Software. Por motivos de atraso, a data das atividades dessa semana serão alteradas, então por favor verificarem as atividades dessa semana, ok? Nessa semana nós trataremos de modelos de ciclo de vida, certo? E apresentaremos o que é o ciclo de vida de um software, assim como as características ou categorias mais comuns de modelo de ciclo de vida, como o linear sequencial, incremental, modelo espiral, também serão apresentadas as principais atividades e documentos típicos relacionados ao ciclo de vida de um software. Um bom estudo para todos. Esses são o conteúdo programático, já foi citado anteriormente, correto? Então vamos falar no ciclo de vida de um software. Quais são os conceitos importantes? Bom, o ciclo de vida de um software, ele consiste em uma sequência de atividades que são executadas durante o desenvolvimento do software. Então, durante o desenvolvimento dessas atividades, eu vou produzir o que a gente chama de artefatos. Alguma coisa eu vou produzir durante o ciclo de vida do software. O artefato nada mais é que um produto de trabalho, que ele pode ser um modelo, um documento, um código-fonte, que é produzido para outra atividade, entre outros artefatos. Bom, geralmente as atividades dos artefatos, eles são diretamente relacionados. Ou seja, para cada atividade eu gero um ou mais artefatos. E os artefatos são relacionados a uma atividade. O ciclo de desenvolvimento de um software, ele é marcado pelo que nós chamamos de marcos. Então, marcos, eles são eventos que podem ser usados para definir o status de um projeto. Por exemplo, você tem a etapa de levantamento de requisitos, para buscar as informações para especificar o software. O fim dessa etapa, ele é um marco, porque vai gerar um artefato, que é o documento de levantamento de requisitos, certo? E ele vai estar diretamente relacionado com a etapa com a atividade de levantamento de requisitos. Então, os marcos, eles são essenciais para fins de gerenciamento, porque o término de um marco permite ao seu gerente identificar o processo de desenvolvimento de software. Gustafsson apresenta uma lista de todos os tipos de ciclo de vida, e documentos típicos listados, na página 39 a 41 do livro texto. Eu vou falar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, requisitos. Eles determinam quais são as funcionalidades que o software deve ter. Cronograma. Constrói o cronograma para o desenvolvimento. Teste do sistema. Testa o software em um ambiente semelhante a um ambiente operacional. Aqui vocês vão ver que nós temos vários tipos de atividade de ciclo de vida e documentos válidos. Por exemplo, diagrama de caso de uso mostra a sequência de possíveis comportamentos do ponto de vista do usuário. E por final, relatórios de teste. Descreve como os testes foram feitos e como o sistema se comportou. Então, diante de todos esses modelos, todas essas atividades, eu vou falar para vocês agora sobre características de modelos de ciclo de vida. Um modelo de ciclo de vida, ou modelo de processo, segundo o nosso autor Paulo, ele pode ser visto como uma representação abstrata de um esqueleto de processos, incluindo tipicamente algumas atividades principais. A ordem de precedência entre elas é opcionalmente artefatos requeridos e produzidos. Então, ele é um modelo de ciclo de vida
um esqueleto ou uma base que eu vou ter para começar a desenvolver meu software. Então, como se eu determinar que o meu documento vai ter início, meio e fim, baseado nesse documento, eu vou começar a desenvolver as minhas atividades. Certo? Então, de maneira geral, o modelo de processo, ele descreve uma filosofia organizacional das atividades. Ele estrutura as atividades em fases, definindo como as fases estão relacionadas. Então, se a gente lembrar do do capítulo anterior, então onde nós vimos o processo de desenvolvimento de software, onde passa a análise de levantamento de requisitos, depois para a parte de planejamento, depois para a parte de implementação, depois para a parte de teste, depois para a parte de manutenção. E os modelos de ciclo de vida de software, eles vão definir essas etapas, essas atividades. Entretanto, ele não descreve um curso de ações precisos, né? Procedimentos, restrições. Por quê? Ele é um importante ponto de partida para definir como o projeto deve ser conduzido, mas a sua adoção não é o suficiente para guiar e controlar um projeto de software na prática, porque não existe uma receita de bolo para desenvolver um software, né? Porque cada software tem uma finalidade diferente, tem uma peculiaridade diferente, principalmente quando se fala em software feito sob demanda, né? Então, a escolha de um modelo de ciclo de vida ou modelo de processo é apenas o ponto de partida para a definição de um processo de desenvolvimento de software. Bom, então eu posso falar que o modelo de ciclo de vida geralmente organiza as macroatividades básicas do processo, estabelecendo a precedência, dependência entre as mesmas. Ou seja, eu determino quais são os marcos, igual eu falei no exemplo do processo de desenvolvimento de software, né? Determino quem vem antes, quem vem depois, e assim eu consigo desenvolver um processo. Além disso, outras atividades tipicamente gerenciais, eles devem ser definidas, entre elas atividade de gerente de projeto de garantia de qualidade. Porque como eu disse para vocês, né, as atividades de gerência de projeto e de qualidade, elas vêm acontecendo perpendicularmente ao processo de desenvolvimento de software. Para a definição completa do processo, cada atividade descrita no modelo de ciclo de vida, ela deve ser decomposta para as suas subatividades, né? E para as suas subatividades devem ser associadas métodos, técnicas, ferramentas e critérios de qualidade, entre outros, formando uma base sólida para o desenvolvimento de um software. Então, os seguintes fatores influenciam a definição de um processo e, por conseguinte, a escolha do modelo do processo a ser usado como base. Então, o que influencia? Tipo de software, por exemplo, se é sistema, informação, sistema em tempo real, né? O paradigma de desenvolvimento, se é estruturado, se é orientado a objetos, se é orientado a serviço, domínio da aplicação, tamanho e complexidade do sistema, estabilidade dos requisitos, características da equipe, entre outros. Então, todo fator, né, tudo que é levado em consideração no desenvolvimento de software, ele influencia na definição do processo. Né, porque existe um processo para softwares complexos, processo para software simples. Né? Eu não vou usar o mesmo processo para qualquer tipo de desenvolvimento. Então, vamos ver com mais detalhes o que é um modelo de ciclo de vida e alguns exemplos principais desses modelos. Né? Nós vamos ver que os modelos de ciclo de vida, eles são ciclos de vida do software mais comuns, é o linear sequencial, o incremental, o espiral
e o de prototipagem. Sem passar as definições, nós já podemos verificar aqui um linear sequencial, ele vai fazer uma sequência de atividades, né? O incremental, ele vai aumentando as atividades no decorrer do tempo. O espiral, ele é um modelo que ele tem uma recursividade. E o prototipagem é um modelo onde a gente vai trabalhar com protótipo. Então, se vocês verificarem, né, antes disso, quando a gente estudar um assunto em particular, geralmente existem vários autores na literatura que tratam desse assunto. Esses diferentes autores muitas vezes apresentam diferentes nomenclaturas, certo? Em Preston, por exemplo, todos os modelos de ciclo de vida são definidos como prescritivos, pelo fato de prescrever um conjunto de elementos de processo. Eles são divididos em cascata, incremental e evolucionário. Já Falbo, que é o nosso autor, ele caracteriza os modelos de ciclo de vida como sequenciais, incrementais, evolutivos e prototipação. Então, se a gente pegar, por exemplo, o modelo linear sequencial, também chamado de modelo em cascata, e é bem visível porque eu tenho um desnível, uma queda, passando informações de uma atividade para outra, né? Inicialmente descrito por Royce em 1970, foi a primeira realização de uma sequência de padrões de atividade. Nessa versão apresentada aí na figura 4.1, nota que nós temos atividades de planejamento, de projeto, que estão incluídas na fase de requisitos, e além disso as fases de entrega e manutenção foram deixadas de fora. Né? Então eu tenho viabilidade, requisitos, projeto e implementação. Então 4 atividades, né? É um modelo de processo de software. Já na figura 4.2, eu apresento uma versão diferente da anterior, onde eu comparo, né, onde seria interessante vocês comparar as duas e verificar qual que é a melhor, na sua opinião. Aqui, se a gente analisar, nós temos uma característica semelhante ao processo de desenvolvimento de software. Né? Ele fala sobre análise e especificação de requisitos, projeto, implementação, teste de unidade, teste, entrega e implantação. Agora reparem que as setas elas seguem dois sentidos, ou seja, de uma atividade para outra, se eu tiver algum problema, eu posso voltar. Né? Então eu gostaria que vocês comparassem essas duas, tirassem as suas conclusões sobre qual seria melhor a atividade, na sua opinião. O modelo incremental, em situações dos requisitos iniciais do software são razoavelmente bem definidos, ele é utilizado, mas o tamanho do sistema a ser desenvolvido impossibilita a adoção de um modelo sequencial, principalmente quando há a necessidade de se fornecer rapidamente aos usuários um conjunto limitado de funcionalidades e depois refinar e expandir essas funcionalidades em novas versões do software. Então imagine assim que o software tem possibilidade de crescer com o tempo, né? Então se eu adotar um modelo sequencial, é bem passível de acarretar em erros, porque à medida que o tempo vai passando no desenvolvimento do software, eu preciso adicionar novas funcionalidades, certo? Geralmente, se você coloca isso no modelo sequencial, ele vai acarretar num atraso do prazo, né? Dificuldades na entrega e etc. Então, o processo continuaria a interagir ao longo de todo o ciclo de vida com incrementos adicionais mínimos, ou seja, o sistema seria dividido em vários subsistemas, certo? Começando um pequeno subsistema e que a cada ciclo é acrescido novas funcionalidades. Então, o modelo incremental ele foi proposto com o objetivo para projetar e entregar ao cliente um conjunto mínimo do sistema que continuasse a ser um sistema usável.
Além de tornar possível acrescentar novas funcionalidades nos novos ciclos de vida, as funcionalidades providas anteriormente podem ser modificadas para melhor satisfazer as necessidades dos clientes e usuários. Então, vale ressaltar que as definições das versões com segmentação e atribuição de requisitos é realizada antes do desenvolvimento da primeira versão. Então, esse modelo tem como vantagem incluir fornecer logo ao cliente um sistema e novas versões de trabalho. Então, você já define um possível sistema e já define que serão desenvolvidas novas versões. O modelo espiral, que nós vamos falar, ele vem porque todo sistema complexo, o software também evolui com o tempo. Então, é importante que os profissionais de software possam contar com um modelo de ciclo de vida que tenham sido explicitamente projetados para lidar com incertezas e contínuas mudanças. Ele é chamado de espiral porque ele, como o software evolui com o tempo, então como pressuposto que os requisitos estejam muito bem definidos, né, eu vou fazer parte desse modelo espiral porque, à medida que ele vai evoluindo, eu vou fazendo uma recursividade. Né? Então esse modelo que foi introduzido por De Boer, que recebeu o nome, a imagem do modelo é de uma espiral que começa no meio e continua revisando as tarefas básicas do usuário. Então, faz a especificação dos requisitos, análise, projeto, implementação, testes e entrega e implementação. Certo? Então, a palavra interativo quer dizer um processo que se repete diversas vezes para chegar a um resultado, e a cada vez gera um resultado parcial que será usado na vez seguinte. Ele é um conceito fundamental no modelo iterativo, porque a cada momento do modelo foi feita-se análise. Vamos começar o software, é feita a especificação de requisitos, bom, foi feita a análise, o projeto, implementação, entrega e implantação. Bom, aqui eu fiz entrega e implantação de uma parte, porque ele é utilizado para sistemas complexos. Então, a partir desse momento que eu já fiz uma parte do software, eu vou verificar os requisitos novamente, fazer análise, projetar, implementar, testar e entregar. Por isso que ele é conhecido como um modelo espiral, porque você está sempre refazendo as atividades devido à complexidade do software. Modelo de prototipagem. Às vezes os clientes eles podem até ter em mente um conjunto de objetivos gerais do sistema, mas eles não são capazes de identificar claramente os requisitos de entrada, processamento, saída desse sistema. Então o que eu faço? Eu monto um protótipo, certo? E aí o meu cliente vai analisar esse protótipo para ver se aquelas características atendem ele. Né? Então ele pode ser útil para ajudar a levantar e validar os requisitos. Mas também pode acontecer de o cliente só ter uma dimensão real do que está sendo desenvolvido e colocado diante do sistema. Então, por isso a gente faz uso da prototipação. Então, eu posso dizer que a prototipação é uma técnica cujo objetivo é ajudar tanto os profissionais do software quanto os clientes a entender o que está sendo desenvolvido quando os requisitos não estão claros. Então, se eu não sei exatamente, eu preciso de um sistema para cadastro de usuário, mas eu não sei exatamente como que eu quero fazer, a gente propõe um protótipo, certo? E coloca na frente do usuário e ele vai apontando as modificações. Então, na prototipação, os objetivos gerais são definidos, identificam-se as necessidades dos clientes e as áreas que necessitam de mais definições são delineadas. Depois disso, depois de uma interação, é planejado e modelado na forma de um projeto rápido. O projeto rápido, ele concentra apenas nas
representação dos aspectos do sistema. Ou seja, eu monto um projeto rápido, coloco só os aspectos gerais, aí esse projeto é levado como um protótipo, que é implementado, validado pelo cliente. Para isso é importante o que a gente chama de feedback, né? Então eu preciso de ter um retorno do usuário para poder gerar as melhorias no protótipo e chegar ao processo final, certo?